Bom dia, pessoal. Queria bater um papo com vocês de novo aqui sobre a palavra do Senhor. E nós queríamos falar sobre os dois extremos que nós podemos passar na nossa vida em várias áreas. Primeiro eu queria falar rapidinho para você como surgiu o desejo de gravar esse vídeo. A gente estava fazendo uma pregação aqui na igreja e falava sobre a vida do Ezequias. Ezequias foi acometido de uma doença mortal e inclusive o profeta da parte de Deus avisou para ele colocar a casa em ordem, que ele ia morrer realmente. E ele teve um momento de clamor, de muita humildade, perante o Senhor, e diz a palavra que ele foi curado. Mas diz a palavra também que exatamente nesse momento que ele está tendo saúde agora, podendo ir e vir, inclusive à casa do Senhor, diz que aconteceu um momento de exaltação na vida dele. Isso chama muita atenção. Como eu e você, será que nós estamos sabendo passar pelos dois extremos que pode acontecer na nossa vida, em várias áreas da nossa vida? Eu queria ler um texto para você já começar a meditar, que está aqui em Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 7, no versículo 14. Olha que interessante. No dia da prosperidade, alegra-te do bem, mas no dia da adversidade, considera, Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Se você pensar comigo, quantas vezes na Bíblia são apresentadas pessoas que, à medida que houve essa variação de situação, de circunstância na vida da pessoa, houve também uma mudança até na vida espiritual da pessoa, na vida da pessoa para com Deus. Nós queríamos conversar um pouco dentro da palavra para te levar a pensar. Por exemplo, quando você lê o livro de Jó, que é um livro muito interessante, é um exemplo para a gente, você vê Jó como uma pessoa extremamente poderosa, uma pessoa rica, o mais rico do Oriente. Tem ideia disso, como era na época? E a Bíblia cita ele como um homem íntegro, reto, temente a Deus, um homem que se desviava, se apartava do mal. E acabou havendo uma conversa no mundo espiritual. Deus e o próprio Satanás. Tem visto, o meu servo Jó, íntegro, reto, temente a Deus, se aparta do mal. E o que o diabo falou? Qual foi a proposta do diabo? Dizer que Jó só era fiel a Deus porque ele estava naquela situação, naquela circunstância. Será que isso não acontece hoje também? Então, claro que Jó é fiel, porque tu tens cercado de todas as bênçãos, mas toca nele e verá se ele não blasfema. Essa foi a proposta do inimigo. O inimigo tentava dizer, se Jó sair de um extremo, rico, poderoso, saudável, para outro extremo, ele te abandona, ele blasfema, ele vai falar coisas totalmente vãs sobre o nome do Senhor. E é interessante que Deus diz, então vamos lá, pode tocar em tudo que ele tem. E começa aquela situação que, se não todos que me ouvem, muitos conhecem a história. Jó começa de uma maneira seguida a passar momentos muito complicados em várias áreas, praticamente ao mesmo tempo. Ele vai perder os amigos, ele vai perder ali os servos, as riquezas, e depois ele vai perder inclusive a saúde dele. E aquela pessoa que tão rica, tão poderosa, se demonstrava uma pessoa tão generosa, uma pessoa, quando você vai lendo o livro de Jó, você vai vendo isso, Aquela pessoa agora que era mais rica se vê um dos mais pobres. Aquela pessoa tão saudável, aquela pessoa se vê doente, se rapando com um caco de telha. E a história diz, Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor.
E com essa atitude, diz que a vida espiritual dele mudou para melhor, os bens que ele tinha mudou ainda para melhor. É uma história assim para lá de interessante. Então Jó, ele continuou firme com Deus nos dois extremos. E olha que quando Deus restituiu na vida dele, não restituiu o que ele tinha. Deus o tornou ainda mais poderoso. Deu o dobro da riqueza que ele possuía antes. E ele ali permaneceu fiel com Deus. Na pobreza, na riqueza. Na doença, na saúde, né? Com o apoio de pessoas ou com o desprezo de pessoas. Quando você vê, por exemplo, a história do próprio Senhor Jesus, Jesus está no deserto. E a Bíblia cita claramente que ele foi levado ao deserto pelo Espírito de Deus. E o que o diabo já tentou fazer nessa situação? Jesus estava ali, vamos dizer assim, numa adversidade, né? Tendo jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome, diz a palavra do Senhor. O diabo tentou fazer com que Jesus saísse daquela situação por alguma sugestão de Satanás. O que significa dizer, trocando em miúdos, em palavras simples, abandonar o Pai Celestial. Né? Então, o diabo dizia, por exemplo, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. E Jesus sempre citava a palavra, coisa que eu e você podemos fazer hoje e ter grandes vitórias. Né? Então Jesus, não, mas nem só de pão vive o homem, está escrito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Teve uma ocasião em uma das tentações que o diabo mostrou para Jesus toda a glória mundana, toda a glória desse mundo, né? E disse, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então era uma sugestão de abandonar o Pai para também mudar a circunstância, né? E o que Jesus disse? Vai-te, Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás. E Jesus ficou naquela situação, né? Dependendo do Pai Celestial, que mudaria ali a sua situação. Inclusive foi o que aconteceu. Os anjos de Deus vieram e socorreram Jesus. Então, ainda falando sobre esses dois extremos, você já viu aquele texto que é muito querido e muito citado, que diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, esse texto citado, isolado, dá a impressão que realmente você pode conquistar muitas coisas, né? Posso todas as coisas, mas você já prestou atenção no contexto desse texto, que está em Filipenses, que foi citado quando Paulo foi socorrido por uma oferta missionária da igreja de Filipe. Vamos ver lá em Filipenses, no capítulo de número 4. Ele diz assim, olha que interessante, Filipenses no capítulo 4. Ele diz na parte B do versículo 11, diz assim, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Puxa, será que eu e você aprendemos? Ele está dizendo que isso foi algo que ele aprendeu. Em outras traduções ele diz, eu fui instruído. Né? Então ele adquiriu isso. Ele aprendeu a ser assim, a ter contentamento. Será que eu tenho contentamento, mesmo passando por um momento de adversidade? Ou mesmo passando por um momento de abundância? Será que você aprendeu, foi instruído já isso? Então a gente, hoje, o bate-papo dentro da palavra é nesse sentido, né? Porque contentamento, a gente sempre explica isso na igreja, não é comodismo. Quando você está num momento, como ele diz aqui, de necessidade, mas ele consegue ter contentamento, não significa você querer continuar na necessidade. Não, óbvio que não. Você tem que desejar realmente coisas
maiores, né? Sair daquela situação para uma situação melhor, prosperar em todos os sentidos da tua vida, mas Deus, ele se agrada quando você consegue ter contentamento, né? Então, para você ter contentamento, não vai depender propriamente da circunstância tão somente que você está passando. Então, diz aqui ainda na continuação, agora nós estamos em Filipenses 4, no versículo 12. Ele diz, sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esse texto, dentro do contexto, o Paulo está dizendo que ele sabe viver com Deus nos dois extremos. Na necessidade, na adversidade, na pobreza, ou na abundância, ou tendo muito, ele sabe como estar na presença de Deus com ambas as coisas. Queridos, há alguns anos eu estou pregando o Evangelho, né? E eu já tive a oportunidade, a gente até anotou algumas coisas aqui, eu já tive a oportunidade de ver pessoas que estavam, por exemplo, no desemprego, né? Isso falando da própria igreja, onde eu pastorei esses anos, né? E eu vi pessoas que estavam em até dificuldade financeira, firmes com Deus, que abriram o seu próprio negócio, uma bênção, e por incrível que pareça, aquilo acabou não sendo bom para a pessoa. Mesmo com uma bênção nas mãos, houve um esfriamento espiritual. E é isso que a gente está querendo comentar com você. E já outras pessoas, eu já vi também pessoas que estavam bem com o próprio Deus, né? Ou pelo menos parecia. E à medida que a pessoa perdeu aquilo, passou por um momento de crise ou até mesmo de desemprego, a pessoa também não suportou aquilo e acabou tendo um esfriamento. E a gente tem que então receber isso hoje, eu e você, né? Meu Deus, eu quero ser uma pessoa instruída. É claro que todos nós desejamos o melhor para nós. Nós não queremos a aflição ou a adversidade ou a pobreza, né? Mas nós temos que estar preparados para caminhar com Deus em toda e qualquer situação, para ser como Paulo, para ter contentamento. É isso a conversa de hoje, né? Tem pessoas que, como foi o Ezequias, que depois também, é bom dizer, veio a se humilhar de novo e ficou ali na presença do Senhor. Mas tem pessoas que, enquanto estão com uma doença, elas estão ali clamando, buscando, e às vezes a pessoa agora que está saudável tem um esfriamento. E às vezes outras estão saudáveis e passando por um momento de doença, às vezes abandonam o Senhor, falam que não convém, questionam por que Deus permite, né? Outras pessoas, já vi também, né? Estão passando às vezes por um momento de tanta carência, tanta solidão. Tem pessoa que convive melhor com isso. Tem pessoas que já sentem mais isso. Tem pessoas que querem muito, por exemplo, na vida sentimental, querem muito ter alguém, né? E às vezes a pessoa está ali só e está ali caminhando com o Senhor, está firme com o Senhor, e daqui a pouco aparece alguém bacana na vida da pessoa, e por incrível que pareça, alguns agora acompanhados com um sonho realizado, às vezes é um momento de esfriamento, é como se a pessoa fizesse agora daquele namorado ou namorada o Deus da vida dele, o Deus da vida dela, né? E às vezes acontece o contrário, às vezes acontece um rompimento, às vezes a pessoa namorou 3 anos, agora já está noivo, já comprou até os móveis para se casar, e de repente acaba-se aquele relacionamento, né? E às vezes a pessoa permite que aconteça um esfriamento na vida dela.
Então, pessoal, eu queria muito que a gente meditasse hoje nessa palavra. É uma reflexão sobre os dois extremos da nossa vida, em várias áreas da nossa vida. Né? Tem pessoas que vivem no anonimato e de repente elas passam a ser conhecidas, famosas. E tem pessoas que estão na fama, conhecidas, reconhecidas e passam a um anonimato. E às vezes isso mexe com a vida espiritual da pessoa, né? Às vezes, eu creio que seja até um ditado popular, às vezes as pessoas dizem assim: você quer conhecer alguém? Dá poder para ela. E é verdade. Seja lá dentro de uma empresa, seja lá onde for, às vezes até de uma maneira eclesiástica, né? Às vezes a pessoa tem lá uma autoridade, né? E a pessoa tá de uma maneira, quando perde aquela autoridade, muda completamente. Ou às vezes não tinha aquele poder e quando passa a ter aquele poder, a pessoa muda completamente, inclusive com Deus. Então, queridos, que Deus tenha falado bastante contigo nessa breve palavra, né? A Bíblia diz assim: um planta, outro rega e Deus vai lá e dá o crescimento, né? Quem sabe nesses vídeos que nós estamos aqui gravando, que mais uma vez eu te peço, não presta atenção aqui no cenário não, é um local silencioso onde a gente está gravando esses vídeos, porém em obra, como eu sempre digo, presta atenção no que Deus está falando com você, na palavra do Senhor, né? Então, de repente eu estou aqui plantando, e você que está ouvindo, se falou com você, de repente você pode até compartilhar essa palavra, de repente vai ser o seu regar, e de repente pode vir Deus ali e dar o crescimento e salvar uma alma e fazer alguém voltar para o Evangelho, ou falar, né, para algumas pessoas, talvez essa palavra não vai ser só um ensinamento, talvez vai vir como uma revelação. Talvez ao ouvir essa palavra algumas pessoas vão pensar assim: é verdade, isso que está sendo falado. A circunstância mudou e eu permiti que a minha vida espiritual mudasse. Se mudar, tem que mudar para melhor, em nome de Jesus. Querido, de novo, querido, querida, né? Eu te desejo um bom dia. Vamos caminhando juntos na presença do Senhor. Deus te abençoe, você e a sua casa, em nome de Jesus. Fique com Deus.